Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube e é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 19 de julho, e nós estamos aqui para mais um vídeo. Bom, hoje o vídeo de hoje já começa com os assuntos quentíssimos, né? Que saíram ontem, todos os canais da mídia botafoguense, da mídia, inclusive mídia tradicional, todo mundo é voltado para a questão do John Textor, né? A situação do John Textor junto a Eagle Holding, né? Eagle Holding Group. Esse é o grupo aonde o Botafogo atualmente faz parte, aonde o John Textor é ali o majoritário, né? Da Eagle. Mas qual a situação em si? Cara, é que é incrível que quando surge uma oportunidade, né? Os grandes negociadores do mundo, eles não perdem tempo. Eles procuram sempre dar uma rasteira no seu oponente ou até no seu sócio, né? No seu sócio. É aquela puxada de tapete, né? Quando você é vice-presidente, está sempre querendo puxar o tapete do presidente da sua empresa, do seu grupo, né? Então, isso aí no mundo do business não é um mundo mesmo sem nenhum tipo de escrúpulos. Bom, então o que aconteceu? Eu estou colocando até no título do vídeo, na capa, a rasteira na rasteira. A rasteira na rasteira. Tentaram dar uma rasteira no John Textor, mas o John Textor já estava preparando uma rasteira nos seus próprios sócios em virtude das informações, né, que chegavam ao seu conhecimento. Você sabe também, se não sabe, é bom a gente explicar que nesse mundo dos negócios, todos os lados tem um serviçozinho de inteligência, tem um setorzinho de inteligência, né? Aquele grupo que fica ali mais de olho, fica mais ligado, né, mais chegado de um lado do que de outro. Todo mundo tem os seus homens de confiança, né, dentro da estrutura. Então, esses detalhes assim não são fáceis de passar batido, de passar sem chegar ao conhecimento de uma parte ou de outra. E aí, aquele que toma a medida mais adequada sai-se vencedor. Bom, então, o que acontece? Com relação a Eagle, o John Textor, que já era dono do Botafogo e dono do Molenbeek, dono também de um time lá nos Estados Unidos, ele também fazia participação no Crystal Palace, ele tinha uma participação no Crystal Palace. Ele idealizou comprar o Lyon. O Lyon, um time francês, durante muito tempo, né, era o segundo time da França, ainda eu acredito que o Lyon ainda é o segundo time da França atualmente, né? Atualmente. E aí o John Textor fez o seu investimento no Lyon, né? Todos os torcedores do Botafogo, alguns, sentiram assim, poxa, caramba, vai comprar o Lyon, vai deixar de investir no Botafogo, vai se voltar para o clube da França. Ele realmente deu um pouco mais de atenção ao clube da França, e aí lá, diferentemente aqui, né, do Brasil, lá eles têm várias, como a gente pode dizer, de comissões, né, várias comissões que cuidam, né, do fair play, das finanças dos clubes. E ali, cara, é um negócio muito político. É uma questão muito política. Realmente, eles não dão mole. Eles não dão mole. O clube que tiver ali em dívida, realmente vai ser punido, né?
E inclusive aconteceu com um time tradicionalíssimo, que era esqueci agora, o Guilherme que fala muito sobre esse caso, é Girondot, alguma coisa ali o nome. É um time muito conhecido lá na França. Ele foi inclusive rebaixado várias vezes ali por conta dessas dificuldades. E começou a se criar essa dificuldade para o Lyon. Muito mais por conta do estilo do John Textor, né? Primeiro, ele já é americano. Você sabe que a França é um país protecionista, né? É um país muito protecionista. Eles não gostam de estrangeiros ali no comando, né, dos negócios franceses. Então já tinha ali uma questão política, né, para rejeitar o John Textor. E o John Textor, lógico, vendo que iria prejudicar o Lyon, o que ele fez? Ele se afastou e colocou ali na direção do Lyon, na direção no comando da Eagle Football, colocou o pessoal, os associados, né? No caso ali, uma senhora chamada Michelle Kang, botou o Gallagher, que era um profissional que ele trouxe para a Eagle, para gerir ali o Lyon e dar uma... ser assim, ser a figura principal ali na Eagle Football. E o John Textor passou a vir mais para o lado do Botafogo. O que aconteceu nesse período aí, nesse momento aí? É aquilo que eu falei, cara, é uma questão de oportunidade. Porra, o cara não tá vindo aqui. A cadeira do cara tá sempre vazia ali nas reuniões. Pô, cara, se a gente pegar essa situação aqui, a gente comanda tudo. E eles começaram ali a desenvolver o plano. Só que esse plano chegou ali no John Textor. Então, o John Textor hoje, segundo aí as informações, eu não quero entrar nesse detalhe, e o que eu falei agora, nesse momento, nesse vídeo, eu também não sou técnico nesse assunto, eu só estou falando de maneira genérica, né? De maneira genérica, aquilo que eu acho que deve ter acontecido. Então, o John Textor está abrindo uma nova empresa lá nas Ilhas Caimã. Não se preocupem, as Ilhas Caimã, ela realmente é assim, o berço, né, das grandes empresas, a sede, aonde fica sediado ali as grandes empresas, aonde acolhe, né, o registro das grandes empresas, são nas Ilhas Caimã, por conta de muitos detalhes. Então o Botafogo, o John Textor agora está abrindo a Eagle Football Group. É diferente da Eagle Holding Football Group. É somente Eagle Football Group. Essa Eagle Football Group vai ter o Botafogo, o Molenbeek, o clube dos Estados Unidos e um futuro clube que que o John Textor pretende adquirir na fase seguinte na Inglaterra, porque está vendendo sua parte no Crystal Palace, ele está vendendo uma parte num time de primeira divisão e ele pretende comprar um pedaço de um clube de segunda divisão, né? Um investimento onde ele vai ser o majoritário e vai fazer o seu gerenciamento dentro desse clube. Provavelmente o mesmo tipo de gerenciamento ele faz com o Botafogo, com o Molenbeek, com os outros clubes. Então o Lyon não vai fazer parte dessa empresa, o Lyon vai continuar ali com a Eagle Holding, a Eagle Football provavelmente fará parte da Eagle Holding, mas essa separação vai trazer um novo posicionamento para o Botafogo, né? O posicionamento administrativo financeiro.
Então o Botafogo aí vai fazer um diferencial. É possível que o John Textor tenha nessa empresa, a Eagle Football Group, um sócio. Ele está buscando um sócio. Provavelmente seria o Marinakis. Inclusive, o Marinakis, dono do Forrest Gump, está negociando o Danilo, ou já negociou o Danilo com o Botafogo, fazendo ali um contraponto naquelas primeiras transações, né, do Jair e do Igor Jesus. Aí agora o Forrest Gump está mandando o Danilo, né, dentro de uma negociação com o John Textor. Então o Danilo chega hoje, inclusive, me parece, pelo que eu vi, né? O Danilo chega hoje, assina o contrato, faz os exames, faz os exames e assina o contrato, e aí já está pronto para ser utilizado. Então o Danilo, volante, um excelente volante, eu lembro dele. Então é muito bom no primeiro combate, muito bom nos duelos individuais, tem boa velocidade para fazer coberturas, para chegar na frente. É um jogador muito interessante. Esteve, inclusive, no ano passado, se não me engano, convocado para a seleção brasileira. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Mas aí teve uma contusão e ficou de fora aí por muito tempo e aí deixou a convocação. Mas dentro do Botafogo, com certeza, ele deu um grande prazo para retornar à seleção brasileira, cara. Porque não é só por conta do nosso técnico, o David Ancelotti. Não é só por causa disso, não. É porque o Botafogo hoje é o time que oferece maiores oportunidades para um jogador chegar à seleção do seu país. Essa é a grande realidade do Botafogo. Então o Danilo chega hoje. Bom, a questão da holding, eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, eu só vejo e aqui dei a minha opinião, né? Vai fazer muito bem ao Botafogo, porque vamos ter um caixa diferenciado. Cara, todo jogador que o Botafogo comprar vai ter lucro. Todo jogador que o Botafogo comprar vai ter lucro. Tanto os que dão certo, que vão dar mais lucro, quanto os que não derem certo, que vão dar menos lucro. Porque sempre tem um time árabe lá querendo comprar um jogador, tem sempre um time de segunda linha lá na Europa querendo contratar um jogador, tem os clubes russos que querem contratar jogadores. Então, cara, todo jogador dentro do Botafogo vai dar lucro. E aí esse lucro vindo todo para o Botafogo, cara, é muito importante. Olha a questão do Almada. O Almada foi vendido agora por 50% por 20 milhões. Só que as transferências dentro da Europa, 20 milhões, 50%. Nós poderíamos dizer, se fosse vendido 100%, 40 milhões. Mas observa, 50% aqui. A primeira transação do Brasil para a Europa. Na segunda transação, ele foi para o Atlético de Madrid. Na segunda transação, o Atlético de Madrid não vai negociar o Almada por menos de 60, 70 milhões de euros. Não vai negociar por menos de 60, 70 milhões. Comprou por 20, vai negociar ali dentro dessa fase. Se você pegar 50% desse valor, que você pega ali, vamos supor que fosse 55 milhões. 55 milhões. Então, você teria ali 50 milhões, vamos botar. Você teria ali mais 25, né? Mais 25 milhões no seu caixa, porque você tem 50%. Então, o que você teria 20, agora você tem 45. Então, o jogador que seria vendido por 40 milhões, hoje você está ganhando 45 milhões, em virtude de você reter, né, 50% do seu valor. Se for vendido por 60, você tem direito a 30 milhões. Então, só nesses 50% você já tem o valor do próprio jogador em si, que foi de 30 milhões, que foi de 40 milhões. Então, aí o Botafogo já tem 50 milhões na venda do Almada, só nessa situação. Então, é muito importante manter ali um residual, manter uma porcentagem dos direitos do jogador. Bom, então, agora o Botafogo está dentro dessa nova perspectiva.
nova perspectiva. Eu acho que jogadores mais de maior nível vão ser contratados, inclusive já estão se falando na questão do Inestrosa, né? Marion Inestrosa, se não me engano, o nome dele, ou Marin Inestrosa. Então, uma coisa assim, eu vi aqui agora ali, Marino Inestrosa, tá aqui, ó, o nome dele aqui, ó, é esse cabra aqui, ó, Marino Inestrosa, ok? Então, fiz aqui uma consulta rápida, o valor dele é 6 milhões, parece que o Botafogo acenou com 5 milhões, mas o Clube Atlético Nacional quer 8, e eu acho que você vai chegando aí sempre num fator de acordo. Porque você pede, aí você tem 8, cara, mas você nunca dá 8 no primeiro momento, ok? Nunca dá 8 no primeiro momento, você vai negociando. Se você conseguir 6,5, você já está na vantagem, porque o cara quer 8. Então você está fazendo por 6,5. E eles vão ter vantagem porque o valor dele é 6. Então vai dentro desse aspecto aí. Ok? Vai dentro desse aspecto. Então o Rinestrosa parece que entra no radar do Botafogo. E na minha opinião, seria um investimento melhor do que o do Borges, né? Lá o Gonçalo Borges, o português. Eu prefiro o Rinestrosa, que tem 23 anos, é um jogador forte, é um jogador que já se viu ele atuar, parece que tem uma boa aceitação, terá uma boa aceitação aqui dentro do Botafogo. Então eu faria essa negociação. Ainda está pendente a negociação do Dantas, mais uma vez eu dou o meu aviso, Dantas, cara, são 6 meses, cara. Faltam 5 meses para terminar a nossa temporada. Em janeiro você já vai estar com outra janela, já vai estar com o time te querendo te contratar mesmo. Vai estar querendo o time te contratar. Entendeu? Então eu viria pro Botafogo rápido, Dantas. Tá? Estamos aguardando por você. Tem a questão aí do Cadu, né? O lateral direito do Remo, que também parece que está sendo contratado pelo Botafogo. Então o Botafogo, dentro desse critério aí de novas possibilidades dentro do contexto administrativo financeiro, o Botafogo aí tem grandes possibilidades de ter um time bem mais forte. O John Textor agora vai ser para ele questão de honra brigar por todos os títulos. E para brigar por todos os títulos, você tem que ter jogadores qualificados. Já chegaram 4 jogadores, né? Correia, Arthur Cabral, Montoro e o Caio Fernando. Chegou também o Christian Lor, né? O goleiro, mas esse aí tá lá, é o 3º, 4º goleiro do Botafogo, porque tem o John, o Léo Link, o Raul, e depois o 4º seria o Christian Lor, né? Então vamos ter aí outros jogadores chegando aí, provavelmente de grande qualidade. Bom, tem também aí a carta, né, que foi feita. Esse foi um dos pontos fortes ali do grupo, né, que está junto com o John Textor, né, a carta tanto do Botafogo Associativo, que tem 10%, quanto do grupo de trabalho, né, todo aquele grupo de trabalho que hoje gere o Botafogo, fizeram cartas dizendo, cara, ou é o John Textor ou é ninguém. Ou o John Textor ou ninguém, nós estamos fora. Se tiver uma derrubada aí, todo mundo vai sair fora junto com o John Textor. E aí manteve o John Textor. E dentro dessa carta, houve aí a possibilidade, né, ou a intenção do Botafogo, através da Eagle, aí agora a Eagle Football Group, construir um estádio aí de 40 mil lugares, faltando detalhes e acertar com a prefeitura a respeito desse assunto. Bom,
Meu nome é Celcinho, nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Amanhã tem Botafogo Esporte, nós vamos vir amanhã, Botafogo Esporte, 18 horas, se não me engano. E nós vamos vir aqui para fazer o nosso vídeo pré-jogo, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha os vídeos, dá like, muito like, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.